Mercado financeiro no ar com Samidana, muita notícia, muita informação. Hoje saiu o IPCA 15, prévia da inflação. Sami, os números surpreenderam? Olha, um pouco. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que é divulgado pelo IBGE, registrou 0,13% em julho, o que mostra uma desaceleração de 0,56 ponto percentual em relação a junho. Essa é a menor inflação por mês desde 2020. O IPCA 15 acumula alta de 5,79 no ano e em 12 meses acumula 11,39, como vocês podem ver aqui neste gráfico. Então, nos 12 meses anteriores, a gente tinha 12,04 e agora 11,39. O mercado apostava em 0,2, 0,18, veio 0,13. Vale comentar o seguinte: 6 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta e destaque para alimentação e bebidas, que subiu 1,16% e foi responsável pelo maior impacto, por 0,25 ponto percentual da variação no mês. A maior variação, foi de vestuário, do grupo vestuário, 1,39%. No lado das quedas, a gente vê, como era esperado, uma queda em transportes de 1,08% e habitação 0,78%. Transportes e habitação juntos contribuíram conjuntamente por 0,36% negativo na inflação. Para falar sobre isso e também sobre o cenário, recebemos hoje o professor Cláudio Ribeiro de Lucinda, professor da USP aqui de São Paulo. Lucinda, é sempre um prazer recebê-lo. Queria começar falando do IPCA. O número surpreendeu? Algum destaque pontual para algum grupo, para alguma região? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sami, muito obrigado a todos. O que eu vejo nessa leitura do IPCA 15 é que você teve ainda uma inflação, ainda que muito menor em relação ao mês anterior. Havia algumas expectativas desse índice estar bordejando o zero. Ele foi ainda um pouco ainda no terreno positivo. Os mais entusiasmados achavam que poderia ser alguma coisa negativa. O que a gente nota é ainda em dois segmentos, alimentos e bebidas e questão de vestuário, talvez a gente ainda tenha um impacto um pouco das pressões inflacionárias que a gente vê internacionalmente. O que a gente vê nesse mês é um impacto grande da legislação que reduziu o ICMS em transportes, em combustíveis, que se refletiu em transportes, mas a gente não pode esquecer que a gente está num momento internacional muito delicado do ponto de vista de pressões externas de preços. Por falar por momento delicado, hoje a Rússia falou que teve um problema lá na turbina do gasoduto, que vai reduzir de 40%, ou seja, já estava 40% da capacidade, vai para 20%. O petróleo disparou. E hoje também começa a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que decidirá os juros, que são base para o mundo. A expectativa de mercado antes, se a gente pegar há 2 semanas, era de uma alta de 1 ponto percentual. Agora, a expectativa é de 0,75. E minha pergunta é, o que muda para nós brasileiros se o número vier 0,75 ou se vier 1 ponto percentual de majoração na taxa? Eu acho que o grande impacto que o brasileiro vai sentir decorrente de uma mudança nessa taxa de juros, ele vai estar relacionado com o comportamento da taxa de câmbio, que vai influenciar boa parte dos efeitos sobre produtos importados. Então, um aumento mais forte na taxa de juros americana necessariamente acaba nos afetando via movimentos de capitais. Isso pode levar a uma desvalorização maior do câmbio, e com uma desvalorização maior do câmbio, os produtos importados ficam mais caros aqui dentro. E não apenas isso, commodities, alimentos acabam refletindo isso também. Acho que esse é o principal caminho pelo qual esses juros viram problemas para o consumidor brasileiro. Hoje, agora são 14 horas e 57 minutos, e hoje a gente tem as previsões
do FMI. Vale lembrar, Lucinda, que os economistas, e a gente pode fazer meia-culpa, erraram muito esse ano, principalmente para o Brasil. A gente começou o ano com uma expectativa de crescimento de 0,4%. O último boletim Focus traz já um número acima de 1,73%. E aí, esse ano, qual que é a sua projeção daqui para frente? A gente pode sonhar com 2%, que não seria um PIB excelente de forma absoluta, mas de forma relativa, para quem estava em 0,4%, 5 vezes maior. O que a gente observa foi um conjunto de medidas que deu uma elevada na atividade econômica durante boa parte desse ano, e a gente não vê isso se reduzindo no segundo semestre. Então, é razoável a gente esperar um crescimento entre 1,75% e 2%, justamente porque a economia vai continuar sendo estimulada por uma série de medidas do governo e pelo próprio ciclo econômico que veio desde o começo do ano com a retomada das atividades por conta do afrouxamento das restrições da Covid. Cláudio Ribeiro de Lucinda, professor da FEA, da USP, aqui em São Paulo, muito obrigado pela sua participação e espero contar contigo em breve aqui no Mercado Financeiro e aqui na Jovem Pan News. Bom, antes de acabar o programa, vamos olhar como vai a Bolsa. A Bolsa abriu em alta hoje na esteira dos mercados internacionais, mas logo depois o caldo entornou. Lá pelas 11 horas, passou do campo positivo para o campo negativo e nesse momento trabalha em queda de 0,51%, voltando a um patamar inferior a 100 mil pontos. 99.754 pontos, para ser mais preciso. Então você tem essas preocupações que eu falei com o gasoduto, com a Europa, isso já subiu o preço de petróleo no início e está todo mundo de olho na decisão dos Estados Unidos. Agora vamos dar uma olhada nas moedas, por gentileza. O dólar opera praticamente estável, com 0,04% de alta, aos R$ 5,36. O euro, como eu falei, a Europa enfraquecida cai e cai bem, cai 0,92% e é negociado aos R$ 5,42. E hoje teve na verdade, anunciaram hoje uma regulação nos Estados Unidos sobre as stablecoins, que na verdade são criptomoedas, mas com uma base numa moeda fiduciária ou em algum outro produto. Isso não foi bem recebido e nem aquela questão da corretora que eles estão investigando, né, a Coinbase. De qualquer forma, o Bitcoin caiu 1,74 e é negociado por $20.945. Mercado financeiro de hoje chega ao fim.